Olá, alunos Univesp, disciplina de prática para o ensino de matemática, bem-vindos. Essa é a nossa última aula e nessa última semana nós estamos fazendo assim uma retomada dos principais pontos que nós abordamos ao longo das aulas nesse nosso período, nesse nosso bimestre. Um tema que eu sempre gosto de enfatizar muito quando a gente discute questões relativas ao ensino de matemática é a questão do uso da memória. Houve momentos em que muita gente começou a questionar o uso de memorização, criticar o uso de memória. Não podemos nunca esquecer que é bom saber coisas de cor, facilita muito a nossa vida. E esse treinamento básico é importante em muitas coisas. Quando alguém vai aprender a jogar tênis, ele fica fazendo paredão um monte de tempo antes de ir para a quadra. O gostoso é ir para a quadra, mas é preciso automatizar movimentos antes de jogar, que é o que é mais gostoso. E em coisas mais intelectuais também isso é importante. Muitas vezes automatizar procedimentos, memorizar procedimentos é libertador, no sentido que te permite fazer certas operações de forma automática e dedicar o tempo e o pensamento para o que é essencial. O objetivo da educação não é a memorização, o objetivo é o conhecimento. Memorização é uma espécie faz parte de um dos pedaços do alicerce para nos liberar o cérebro, vamos por assim, para pensar e buscar o conhecimento, que é o que importa. Então, o treino faz parte dessa aquisição do conhecimento. Mas na nossa vida de professor, nós temos que procurar um equilíbrio entre alguma memorização quer dizer, não é ruim ter alguma memorização, mas também não devemos caminhar na direção do decorar sem sentido. Para muitos alunos, e muitas vezes em certas situações escolares, a gente observa uma memorização sem sentido. Em matemática isso é muito frequente, isso é um risco que nós devemos estar muito atentos para não cair. A gente muitas vezes vê que o resultado de um certo período na atividade escolar resulta que o aluno o que sobrou para o aluno foi um conjunto de fórmulas que ele não tem contexto com essas fórmulas, ele vai aplicar a fórmula, ele erra um detalhe menor, ele troca um sinal, mas aquela fórmula também não significa muito para ele, então trocar um sinal não é grave, porque ele não memorizou direito. Aquelas fórmulas ficam sem aplicações, elas acabam sendo usadas apenas para resolver exercícios daquele assunto. Eu uma vez tive em mãos um livro didático de ensino médio que começava um capítulo de logaritmos dizendo que naquele capítulo íamos estudar propriedades dos logaritmos que são importantes na resolução de exercícios de logaritmos. Bom, por que um jovem se interessaria por isso? Por que alguém se interessaria por isso? Eu vou aprender coisas de logaritmos que são úteis para resolver exercícios de logaritmos. Ele se auto-justifica. As fórmulas muitas vezes ficam sem sentido porque nós também não conseguimos incorporar as demonstrações, as justificativas matemáticas, as explicações das fórmulas. E muitas vezes o aluno tem até falta de domínio da simbologia, do significado daquilo. E aí um seno de A mais B, ele confunde e faz a distributiva, seno A, seno B. Então, essa questão de memorização, do tal do decorar, nós temos que ter em mente que há o risco de que termine com isso. E nós precisamos, ao fazer o nosso planejamento, pensar nos temas, nas aulas, na abordagem, ter certeza que fazer o melhor possível para que isso não ocorra. Uma estratégia boa de ensino é desafios, né? Eu falei sobre jogos com vocês. Brincadeiras lógicas, elas são muito atraentes. E elas sempre nos mostram, na aula eu mostrei o exemplo do Sudoku, aquele jogo. Pensar é gratificante. Os alunos gostam de pensar, os alunos gostam de desafio. Todos nós gostamos de pensar. Você dá um desafio para a pessoa, ela fica mordida, ela fica atraída por aquele desafio e ela quer resolver o desafio. E há muito ganho nisso, né? Há um ganho de raciocínio, um ganho de interpretação, um ganho de leitura, um ganho de abstração,
Vários ganhos com isso. E achar a resposta é altamente estimulante. Vou dar alguns exemplinhos de sequências para vocês que formam uma brincadeira que eu acho divertida. Essa daqui eu recebi em uma rede social. Inclusive estava formulado assim: se 72 é igual a 514, 83, 524, 98 a 172, 84 seria quanto? E qual que é a ideia? Que esse igual não é igual, né? Não é o igual matemático. Que conta que você faz com 72 para dar 514, com 83 para dar 524, e aí se fizer com 84 dá quanto? Esse tipo de brincadeira lógica é muito atraente. Os jovens já gostam, as pessoas gostam. Eu, quando recebi isso pela rede social, quis saber. Fui parar lá para pensar. Esse é muito fácil. O primeiro número é a subtração, 7 menos 2, 8 menos 3, 9 menos 8, que é 1. E o segundo pedaço é o produto. Então você faz menos e depois multiplica, faz menos e depois multiplica. Então aqui vai ser 8 menos 4 começa com 4 e 4 vezes 8, 32, então 432. É uma brincadeira, mas é estimulante, os alunos gostam. Eu tenho assim colegas que diariamente, em cada aula, levam uma brincadeirinhazinha dessa, coloca lá no canto da lousa, no final de aula deixa lá para os alunos pensarem, isso gera um ambiente de estímulo. Existem coisas muito mais difíceis. Essa aqui é muito impressionante. Ela chama sequência de Conway. Ela tem aplicações muito importantes em ciências, em hard science, nas ciências duras. Tem aplicação em química. Foi criada por um matemático americano de sobrenome Conway. E ela é muito engraçada, ela é muito lúdica. A sequência é 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, e o próximo termo é isso. E é muito difícil perceber qual é a sequência. É a sequência, sabe quem percebe isso? Criança pequena. Criança bem pequenininha, mal alfabetizada. É a leitura infantil do que está escrito. Aqui está escrito número 1. Então está escrito aqui, uma vez o número 1. O que está escrito aqui? Tem duas vezes o número 1, então tem duas vezes o número 1. E o que está escrito aqui? Número 2 e número 1. Então, como uma criança lendo. Olha que bonitinho que é isso. Como se uma criança estivesse lendo. O que ela vai ler aqui? Ela vai ler uma vez o número 1, uma vez o número 2 e duas vezes o número 1. E assim segue. Você sabe que tem conjecturas, tem teoremas não demonstrados sobre essa sequência. Por exemplo, uma conjectura que os únicos algarismos que aparecem é 1, 2 e 3, que nunca vai aparecer outro algarismo. E essa sequência tem aplicações. E as pessoas adoram pensar nessa sequência. Eu acho ela muito linda. Essa daqui é tirada do Ian Stewart, inverter, somar, ordenar. Essa eu acho muito difícil. Eu jamais acharia a resposta. O que você faz com o 2 para chegar no 33? Você inverte, 1, 2, 2, 1, soma e daí põe os números em ordem crescente. Então, 56 você inverte, fica 65, soma, dá 121, e aí você põe os números em ordem crescente, 1, 1, 2. 86, inverte 68, soma 154, põe em ordem crescente 1, 4, 5. Esse é um desafio que eu jamais acertaria, então eu também não vou dar para ninguém como desafio, porque eu acho muito difícil de achar. Mas se vocês acharem que alguém vai descobrir, é muito estimulante isso. Nessa linha de jogos e desafios, tem muita coisa legal. O problema das pontes de Königsberg é um problema real. No século XVIII, em Königsberg, havia um rio com uma ilha e 7 pontes. Um rio, uma ilha e 7 pontes nessas posições. E era uma coisa que os habitantes de Königsberg queriam fazer. Eles passeavam muito, né? E a pergunta era, dá para atravessar todas as pontes exatamente uma vez, sem repetir ponte? Então, por exemplo, sai daqui. Você vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, para cá, para cá, está aqui dentro e não consegue passar naquela. Então, isso rodava lá em Königsberg. As pessoas ficavam fazendo suas caminhadas e tentando atravessar as 7 pontes exatamente uma vez em cada uma, e ninguém conseguia. Em 1735, Euler deu uma resposta negativa e, ao responder, ele criou a teoria de grafos, que hoje é fundamental em computação e em muitas partes da matemática. Olha que interessante. Para resolver uma brincadeira social, o Euler criou a teoria de grafos. E a resposta foi negativa, que não é possível
atravessar, realizar a tarefa. Aqui ficam duas observações. Primeiro, como que é possível provar que algo é impossível? Isso surpreende muito os nossos alunos. A impossibilidade de provar uma coisa. Como é que alguém prova que uma coisa é impossível? Ninguém conseguiu até hoje e a gente prova que também ninguém vai conseguir no futuro. Não tem como tentar mais e conseguir. Isso é muito legal do ponto de vista lógico. Será tratado em disciplinas mais para frente. E uma outra experiência que eu tenho com isso, de ter pontos de Königsberg em exposições de matemática e ver a reação das pessoas, é que como a resposta é não, muitas pessoas ficam frustradas. Muitas crianças ficam tristes quando descobrem que elas estavam lá tentando, elas tinham a expectativa que elas iam conseguir. Quando elas descobrem que não tem, elas ficam muito tristes, que não vai ser possível ela ganhar o jogo, ela conseguir fazer. Quando a gente trabalha com jogos e desafios, às vezes algumas frustrações nos surpreendem. Mas é um material muito rico em possibilidades. Então, jogos são uma importante possibilidade de ensino. São temas de muitas pesquisas e propostas atuais. Vocês precisam pensar bastante sobre isso, como o quanto que dá para usar isso nas aulas e vale a pena refletir sobre o uso de jogos. Tem muitos ganhos. Raciocínio lógico, sociabilização se o jogo envolver mais de uma pessoa. É uma atividade divertida, então uma forma lúdica de ensinar. E é possível ensinar conteúdo através de jogos. Eu vou mostrar uma experiência que eu tive usando jogos numa certa sequência, que tem um lado engraçado. Agora, lembrem-se, jogo não é para jogar por jogar, tem que ser parte do nosso planejamento. A gente tem que ter muito claro qual é o objetivo e a meta que nós queremos atingir com aquele jogo. Ele tem que estar muito inserido no nosso planejamento. Tem um jogo que eu já usei, que é o Batalha Naval. Vocês lembram desse jogo? Tem um tabuleiro, numerado aqui de 1 a 10, aqui A, B, C, D até J. Tem uns barquinhos. Hoje em dia, usar a batalha naval é politicamente incorreto, né? Porque é um jogo de guerra. Os jogos hoje têm que ser bonitinhos. Mas o batalha naval, assim, cada tipo de barco ocupa um certo número de casas, então o barco mais simples é uma casinha só, os barcos mais complexos têm uma estrutura maior e a gente coloca os nossos barcos aqui, cada um coloca no seu tabuleiro. E aí o adversário fica dando tiros, né? Ele tenta adivinhar onde está. Então ele fala E6. E a gente responde se é mar, se é vazio, se é um tiro fora, ou se é um barco, que tipo de barco. Quando ele pega um pedaço de um barco maior, ele tem que fazer raciocínios para em que posição que estaria esse barco e ficar tentando os vizinhos para destruir a frota inimiga. Esse jogo, ele sim funciona para ensinar o sistema de coordenadas. Abscissa é ordenada, par ordenado, representação no plano. É uma estratégia que ajuda o aluno a entender o que é par ordenado e como é que par ordenado representa ponto no plano. Eu já fiz a experiência de trabalhar com isso, funcionou. Em seguida, eu usei essa mesma estratégia para localizar pontos em mapa. Esses guias que tinham o mapa da cidade, que também usava essa estrutura de letras e números para localizar pontos. O ponto no mapa, a rua tal está no mapa número tal, no A20, que é a intersecção do A com o 20. E isso tudo funcionou muito bem para ensinar um conteúdo. É preciso estar atento também com o seguinte, né? Que esse exemplo que eu estou dando de propósito, isso não mais faz parte do contexto dos alunos do século XXI. Quando eu usei isso, já estava aparecendo o GPS e os alunos já comentaram: ah, professor, legal, 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 mas a gente não usa mais mapa, né? A gente usa o GPS, né? O carro do meu pai tem GPS. Então, a gente precisa também estar sempre ligado que algumas dessas coisas perdem a razão de ser, né? Em tempos de GPS e outras tecnologias, tentar localizar um ponto no mapa, os alunos não vão achar isso interessante, não vão nem entender por que nós estamos querendo fazer isso. Um outro tema que eu abordei com vocês é a questão de competições e Olimpíadas, que é um tema muito estimulante. É uma forma de
estimular os alunos. Olimpíadas, as mais variadas, elas estão crescendo muito em visibilidade social. E assim como no esporte, existe a Olimpíada, o esporte de alto desempenho, que não é para qualquer um, e existe o esporte que é para qualidade de vida. No caso de Olimpíadas, por exemplo, de matemática, a UBMEP é o grande sucesso no Brasil. A UBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública. Ela é feita, organizada, estruturada, ela atua de forma muito inclusiva. Ela não é Olimpíada de alto desempenho. Ela é Olimpíada para qualidade de vida, fazendo aquela analogia com o esporte. Muito legal a UBMEP. Aqui mas tem para todos os níveis, para todas as escolas, inclusive escolas não públicas. Isso aqui é a Olimpíada Paulista de Matemática. Aqui é um projeto internacional Matemática Sem Fronteiras. Isso aqui é a Olimpíada da Unicamp. Unicamp tem um projeto de Olimpíada. Tem muitas Olimpíadas que podem ser usadas. É uma ótima oportunidade para valorizar bom desempenho, de mostrar que o estudo é um caminho para o sucesso, mostrar que alguma competição é saudável, desde que ocorra dentro de boas regras de cooperação, e que, bom, sempre destacar que ninguém é melhor do que o outro porque tem um melhor desempenho, evitar que o sucesso numa Olimpíada seja tratado como alguém melhor do que alguém ou alguém mais inteligente do que alguém. É um caminho a ser explorado, não é um juízo de valor. Lembremos que Olimpíadas, assim como aquelas provas, Enem, Saeb, Saresp, como os vestibulares, são avaliações externas ao ambiente da escola e nós temos que conviver com isso. Fazemos todo o planejamento, todo um projeto que é focado na realidade daquela escola, daquele grupo de alunos, daquelas famílias, daquele professor, mas a um conjunto de avaliações externas. E a gente tem que entender, então, nesse contexto, elas não podem ser nem o último objetivo nosso objetivo não pode ser o desempenho numa prova externa, mas também não podemos ignorar. Nós temos que achar o balanço entre o interno e o externo. Então, quando adotamos essa prática, desafios, jogos ou competições, nós temos que evitar uma competição não construtiva, a frustração, o desrespeito e subvalorização eventualmente e o excesso de exposição dos resultados positivos. Nesse processo todo, sempre me lembro dessa também imagem que circula muito nas redes sociais, dos menininhos de diferentes alturas, cada um com um banquinho, 2 conseguem ver o jogo, o outro não, e que quando você redistribui as bases dos banquinhos, os 3 conseguem ver, fazendo a diferença entre igualdade e justiça. É importante quando a gente fala em competição, quando a gente fala em jogos, quando a gente fala em Olimpíadas de conhecimento, ter em mente que o que nós queremos atingir é justiça, certo? E, para terminar, queria fazer uma observação bastante recente. Por ocasião da Olimpíada Rio 2016, o MEC fez uma campanha que eu achei muito interessante. Havia várias peças dessa campanha valorizando o professor. Havia duas ênfases. Numa, alertava os alunos para perda de tempo, o quanto tempo o professor perde em sala de aula administrando questões de indisciplina, e que isso, a peça publicitária do MEC falava que isso era uma perda de tempo, e eram atletas olímpicos dizendo que eles não podiam perder tempo, que eles tinham que treinar para atingir seus objetivos na vida. E outras das peças faziam uma analogia entre o papel do professor e o do treinador do atleta olímpico, que ambos eram pessoas que iam ajudar o aluno a ser um campeão. Isso foi muito interessante o MEC ter feito isso durante a Olimpíada Rio 2016. Não devemos, nesse contexto todo, esquecer que a educação é um dos mais importantes fatores de mobilidade social no Brasil. Eu digo que é o mais importante. Como a educação é o maior fator de mobilidade social, nós, professores, somos um agente que tem o maior potencial de gerar crescimento pessoal e social para os nossos jovens. O potencial de interferência na vida dos nossos jovens que nós, professores, temos em mãos é não trivial. Então,
a educação como um todo e o papel do professor tem uma importância que eu diria que é impossível de ser superestimada. Por mais que a gente valorize, é impossível superestimar. E tudo isso que nós tratamos nessa disciplina, na verdade, tem esse objetivo, né? Fazer com que a gente consiga melhorar a vida dos nossos alunos. Eu, para finalizar, colocaria que talvez um dos nossos grandes desafios é conseguir ser parceiro dos nossos alunos neste projeto que é construir a vida deles através da educação. Esse é o nosso grande desafio e a nossa grande alegria de ser professores. Paramos por aqui.